sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver tensão de referência de alta precisão com Zener alimentado com fonte de corrente. Vamos lá? O circuito é mostrado na figura. Esse é um circuito gerador de tensão de referência estável muito simples, mas muito eficiente para você usar nos mais variados circuitos, como comparadores, fonte de tensão, fonte de corrente, etc. Esse circuito foi retirado de uma nota de aplicação AN106 da Analog Device, que lista uma série de aplicações para os operacionais. O segredo desse circuito é que ele é capaz de gerar a corrente de polarização do Zener com grande precisão, independente da variação da temperatura. Então, esse circuito é, na verdade, uma fonte de corrente para o Zener D1, uma fonte de corrente de 2 mA. Alimentar um Zener com uma corrente constante é a melhor forma de polarizar o Zener. A tensão Zener vai se manter estável, mesmo com grande variação de temperatura. Note que no diagrama a variação de temperatura é indicada em ppm, parte por milhão. Esse circuito também é conhecido como bootstrap, e pode ser traduzido por recuperador. Nesse caso, a tensão Zener é recuperada pegando o seu melhor. É como se o Zener sofresse um upgrade. Esse circuito é similar ao TL431, que é um Zener melhorado, mas esse circuito é muito mais preciso que o TL431. Veja como ele funciona. Ao ligar o circuito, o Zener é alimentado via R1, gerando a tensão Zener na entrada não inversora. A partir desse ponto, você pode considerar esse circuito como um amplificador não inversor, onde a tensão de entrada é dada pelo Zener e as resistências de realimentação são R2 e R3. Você lembra da equação do amplificador não inversor? Isso mesmo! A tensão de saída vai ser igual à tensão de entrada vezes 1 mais a razão entre a resistência de realimentação sobre a resistência de entrada. Nesse caso, a tensão de saída é EO. A tensão de entrada é a tensão Zener. E as resistências de realimentação são R2 e R3. Vou calcular. É só substituir os valores. Substituindo e calculando, essa será a tensão de referência. Vou até corrigir no diagrama para 10,2 volts. Você pode usar qualquer Zener e ajustar R2 e R3 para o valor desejado da tensão de referência. É só usar a equação. Note que a tensão de referência será sempre maior do que a tensão Zener. Olha o mais 1 na equação. A corrente do Zener é determinada pela tensão sobre R1 dividido pela resistência R1. Então, ajustando R1, você consegue qualquer valor de corrente. Nesse circuito foi escolhida a corrente de 2 mA, uma corrente típica para polarizar um diodo Zener. Conhecendo a corrente do Zener, fica fácil determinar R1. É só trabalhar a equação de cima. É essa resistência que vai fixar a corrente do Zener. Mas qual a tensão sobre R1? Muito fácil. É só resolver a malha da figura para uma tensão de saída de 10,2 volts e um Zener de 6,4 volts. A tensão sobre a resistência R1 é igual a 10,2 volts menos 6,4 volts. A tensão sobre a resistência R1 é de 3,8 volts. Calculando a resistência para uma corrente Zener igual a 2 mA, a resistência R1 é igual a 1,9 kΩ, ou 1,8 kΩ comercial. Não é o valor exato da corrente o que importa, mas o fato dela se manter constante. Para que tudo funcione de acordo, você deve usar resistências de precisão. Se você quiser usar esse circuito para uma tensão de referência de uma fonte de tensão variável, então é melhor ligar o potenciômetro na saída do operacional. Outro detalhe é que esse circuito serve muito bem como tensão de referência, não como uma fonte de tensão. A corrente máxima na saída do operacional é da ordem de 20 mA, então não serve para alimentar cargas pesadas.
Você viu nesse tutorial como construir um circuito que gera uma tensão de referência de grande precisão, usando um ampop para gerar uma corrente constante para polarizar um zener. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!